para as pessoas mais novas como é imaginar um mundo sem internet, sem redes sociais e tudo mais. Então, você começou em 1990. Como é que era o marketing nesse período? Tá. Bom, acho que é interessante, assim, misturar um pouco a minha trajetória, porque Sim. a internet mudou mesmo as coisas, e para mim mesmo, o digital foi um impacto importante, né? Uma surpresa na minha vida. Uhum. Então, assim, eu sou formada em administração pela GV e de São Paulo, e fazia uma carreira tradicional, né? Sim. Eu primeiro fui trabalhar em banco, depois fui trabalhar numa multinacional americana do setor automotivo, e aí num determinado ponto fui trabalhar numa rede de franquia de alimentação, trabalhava na Casa do Pão de Queijo. Que legal. E um dia, por situações da vida, eu acabei sendo apresentada ao presidente de um grupo publicitário. Uhum. E esse grupo, né, na figura do seu principal executivo, se chamava Rodrigo Sá Menezes, ele investia em empresas de inovação. Sim. Isso em 1993 já. Uhum. Hoje em dia, ele seria chamado de um venture capitalist. Ah, sim. Mas naquela época esse nome não existia. E eu fui trabalhar na holding, né? E aí, quando eu conheci a holding, né, ela tinha várias operações. Ela tinha uma pequena agência de publicidade, tinha uma empresa que vendia CDs de áudio através de quiosques, que eu nem sabia o que significava aqueles quiosques, não era conectada na internet, a internet Sim. só chegou no Brasil em 95. E havia uma empresa, na época, que se chamava Medialog, que era uma empresa também dessa holding, e que fazia multimídia. E aí, eu não fui trabalhar nessa empresa chamada Medialog, fui trabalhar na holding. Mas era uma posição que não estava muito claro o que eu fazia. E um dia, o presidente dessa holding, dessa empresa de multimídia, da Medialog, me chamou e perguntou se eu não queria trabalhar com ele. E eu fiquei muito surpresa dele ter me chamado. A razão, na verdade, pela qual ele me chamou, que eu soube um tempo depois, é porque naquela época não era comum você ter um computador para cada pessoa na empresa. E eu já tinha essa cultura, por várias razões. E ele, sabendo que ele fazia coisas de marketing com computador, ele precisava de uma pessoa que gostasse de computador. Sim, sim. Isso era verdade no meu caso. Eu realmente sempre gostei muito de computador, tinha uma facilidade, ainda tenho muito grande com tecnologia. E ele me chamou para trabalhar com ele, para vender o que na época eram projetos de multimídia. Sim, então, sim. Só vamos entender o contexto desse ano 1993. Hoje, qualquer computador é uma tela colorida, sim. Uma imagem de alta definição, tem som, tem vídeo. Isso, talvez para as pessoas pensar que existia um computador que não era assim, pareça algo impossível. Mas, na verdade, todos os computadores eram uma tela preta, escrita em verde, né? E pouquíssimos computadores tinham áudio, tinham vídeo e tal. É verdade. Então, a Medialog, que ela fazia multimídia, ela fazia aplicações de comunicação que misturavam áudio, vídeo e som e texto para computadores que já rodavam no ambiente Windows, que era uma coisa relativamente nova naquela época. E inclusive, quando essa pessoa me perguntou o que era multimídia, me perguntou se eu sabia o que era multimídia, eu falei que eu não sabia. Então, era muito estranho na época. Eu gostaria só de acrescentar até um contexto, porque na época eu trabalhava com computação, no desenvolvimento de computadores, e o desenvolvimento da multimídia foi, na verdade, feito para se incrementar a venda de computadores que, à época, tinha apresentado um pequeno declínio, porque eles não tinham poder para fazer a multimídia, né? Vocês foram realmente pioneiros até nisso, né? Não, muito. É até engraçado que essa pessoa que me convidou para trabalhar com ele, o nome dele é Pedro Cabral, e realmente ele foi um descobridor na época. Desbravador dos mares. Ele é uma pessoa com uma formação original em tecnologia, ele tinha ido para aquela feira CIS nos Estados Unidos. Sim. E tinha visto um vídeo de uma pessoa surfando no computador. E ele ficou fascinado com aquilo. E resolveu montar uma empresa para fazer aquilo no Brasil. Mas eu acho que nem ele sabia para quem que a gente ia vender. Essa é que é a verdadeira realidade. E o fato é que ele me convenceu e eu fui trabalhar com ele.
E na época, então, a gente fazia multimídia. O que era? Então, eram apresentações Sim. empresariais de negócios, né? Para empresas. Aquilo não era muito percebido como necessariamente marketing. E aí acontece uma coisa que eu realmente acho que me conecta até hoje, né? Que as pessoas perguntam, o que você faz? E eu falo, então, é complicado de explicar. Até hoje é complicado de explicar. Mas isso é um problema para todo mundo que trabalha com inovação, né, Ana? Se você trabalha com uma coisa que é muito recente, ninguém tem o conceito, ninguém consegue associar nada, né? Mas assim, a minha mãe, né? Eu acho que ela... até hoje não sabe direito o que eu faço. Mas, em resumo, só para até, vamos dizer, dar uns passos à frente, o que eu faço eu desenvolvo negócios na área de marketing, interatividade e inovação. Sim. Isso, na verdade, é o que eu faço há 30 anos. Bom, e aí, então, a gente foi vender. Então, você me pergunta como era o marketing na época. Eu acho que, assim, a palavra-chave do marketing na época versus o que é o marketing de hoje... Né, o que mais contradiz este momento de hoje para o passado, sim, é que antigamente era uma disciplina muito simples, sim, do ponto de vista de possíveis canais através dos quais você encontra os seus clientes, versus hoje uma altíssima complexidade, porque há milhares de canais através dos quais você pode encontrar os seus clientes.